Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no canal Ana Paula San Crochê. No vídeo de hoje vim trazer algumas sugestões aí de peças que geralmente eu já coloco elas lá na minha loja da Shopee. Vocês sabem, para quem não sabe, fica aí a dica. Eu estou colocando uma série de vídeos e lives também falando sobre o assunto Shopee. Eu tenho a loja lá há mais de 4 anos, uma no CPF e outra no CNPJ. E desde outubro para cá eu faço live em outra plataforma com esse assunto, né? Trazendo ali esse assunto Shopee. E o que eu pude perceber, que muita gente tem curiosidade, pouca gente tem informação de alguém falando ali os bastidores, como é vender lá dentro, como é, o que a gente precisa para ter essas peças lá, quais peças produzir. Então, assim, baseado nessas informações, eu quero reunir aqui no YouTube, né? Conteúdo sobre esse assunto, tá? Então, vou tentar fazer um vídeo aí sem corte, então, né? Perdoa aí os erros. E vou apresentar algumas peças que eu já tenho aqui. A minha loja da Shopee, as minhas peças que estão expostas lá, geralmente eu posso ter ela como estoque ou não, tá? Então, alguns modelos que eu tenho aqui, vou apresentar para vocês, para ver se de repente te dá uma luz, uma ideia, uma inspiração para você colocar lá suas peças também, tá? Eu vou deixar essas duas por último. Primeiro vai ter de tudo aqui, tá? Jogos de tapete, centro de mesa, trilho de mesa, tá? O meu forte lá dentro da plataforma são os trilhos de mesa. Como a ideia aqui desse conteúdo é mostrar, de repente, peças que você pode colocar lá dentro e você tem dúvida, né? Que a gente tem que ter estratégia em tudo. Então, vou mostrar pra vocês, lembrando que aqui também é minha pronta entrega, tá? Ó, pares de tapete, bem lindão. Eu tô olhando pra cá porque eu consigo ver os detalhes do vídeo, né? Então, lá, pares de tapetes é uma boa pra você colocar lá na loja. Esses daqui já estão amarradinho assim, porque eu utilizo eles no cabide. Como eu disse, eu faço live em outra plataforma, então eu gosto de expor as peças também, porque de algum meio tá lá sendo divulgada, né? Então, pares de tapete. Aqui, já vou te dar uma ideia. Você pode criar um anúncio tanto para um par de tapete, tanto para unitário. Então, com vamos dizer, um conjunto de tapete, você pode já só aqui fazer 2 anúncios. Trilho de mesa. Esse trilho, depois eu vou mostrar com mais detalhes o outro modelo, que é o carro-chefe, o campeão de vendas. Como eu disse, eu tenho 2 lojas lá, uma no CPF, outra no CNPJ. A mais antiga é no CPF. Um anúncio desse já deu 100 e pouquinhas vendas lá. Então, é um trilho, é um modelo que tem bastante saída. Não é esse exatamente, porém é muito parecido. Depois eu mostro ali com detalhes, tá? E depois tem uma diquinha aí bem no final do vídeo, tá? Então, eu vou deixar essa também separada, que eu vou usar ela pra dar mais ideia pra você no final do vídeo, tá? Então, esses modelos, assim, pode ver que são modelos pequenos. Com esse modelo aqui, ó, é o meu carro-chefe também. Pode ver que as opções de cores, aqui é o branco, marrom claro e marrom escuro, tá? Ó, sem muito detalhe. Eu acredito, eu vou mostrando as peças, né? E vou colocando algum conteúdo no meio do assunto aqui. É como se fosse uma conversa, né, gente? A estratégia que eu uso para valer a pena para vender lá na Shopee é o quê? Peças simples, sem muito detalhe, sem muita aplicação. Porque a gente tem que sempre pensar em lucro. Tem que estar ciente que lá já tem um desconto, né, da plataforma. Lá a plataforma já se vende como uma plataforma que trabalha com desconto. Tanto que tem os cupons, tem a questão da moeda. Então, o marketing dela, o público dela já está focado nisso. Comprar peças mais em conta. Então, para a gente colocar o nosso crochê lá e fazer valer a pena, tem que pensar em tudo. Então, não é só abrir uma loja e colocar lá o que eu quiser. Você até pode pôr o que você quiser, só que com o tempo a gente tem que pensar na nossa loja a longo prazo, tá? Então, por isso que eu quis trazer essa parte também de quais peças é viável, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. Não estou aqui para ditar regras, mas para servir, de repente, algo que a gente fala pode ajudar, né? Então, tem esse daqui.
também tem este daqui. Ó, esse modelo que é bem comum aqui na plataforma, tem muita videoaula, não lembro o nome deles, até porque muitas peças já são peças que eu já fiz, né? Peças que eu tive que adaptar de repente para deixar mais um pouquinho menor, tirando algum detalhezinho ali. Tapete Janine, famoso tapete. Também ele é muito bom para estar lá, ó. Aqui deve ter 65 de comprimento. Se vocês observarem, a maioria das minhas peças, ela tem de uma, duas, no máximo 3 cores. Por quê? A gente tem que pensar que quando você cria um anúncio lá, esse anúncio, ele vai ficar lá por muito tempo. Então, vai gerar vendas. Aí você vendeu uma, vai ficar registrado lá. Olha, este vendedor fez uma venda. E fora a avaliação da pessoa que comprou, né? Do cliente ali, que fica registrado, a gente não consegue alterar. Isso vai ajudar para as próximas vendas, porque a gente sabe que a gente gosta de comprar a primeira coisa que a gente avalia, quantas vendas teve daquele produto, não é assim? Eu, pelo menos, faço isso quando vou optar por alguma compra de produto lá, na plataforma, tá? Então, pensando nisso tudo, a gente vai ter que produzir a mesma peça várias vezes, né? Então, por isso que eu coloco, na minha mente é assim que funciona. Eu tenho que colocar lá peça simples, fácil, rápido, poucas cores, para eu, de repente, acabou aqui o meu estoque, algum detalhe, algum barbante, eu não precisar ficar comprando. Então, no máximo, se eu tiver que fazer um investimento, é em 2 cones e assim vai, tá? Ó, tapete assim, sabe? Esses tapetes que é facinho também na produção. Esse que eu conheço como tapete da Janine, tapete Janine. Esse modelo, por exemplo, ele é uma peça que eu posso fazer ela por produção, tá? Então, eu posso adiantar as bases, eu posso, de repente, eu já conheci algumas meninas que colocam a loja lá pausada, né? Modo férias, que a gente fala. Coloca, né? Modo férias. E para um período para produção. Então, pode ser jogos de banheiro, jogo de cozinha. E depois ela retoma com a loja. Demora um pouquinho para essa loja voltar ao engajamento dela como era antes, a visibilidade que vai gerar venda. E ela trabalha dessa forma e dá super certo. Então, assim, tudo é teste, tá, gente? Aqui eu tô falando, eu tô compartilhando com vocês a maneira que eu encontrei. Como eu disse, eu tenho a loja lá há 4 anos. Dentro desses 4 anos, eu fui adaptando, testando. Eu acho que esse é o ponto principal, testar. Não tem como eu falar aqui pra vocês, olha, é assim que vai funcionar, como se fosse uma regra. Não. A ideia desses conteúdos aqui que eu tô compartilhando com vocês é mostrar como se fossem bastidores. Porque geralmente quando a gente entra na plataforma, a gente vê muito crochê lá dentro, né? E vários preços e assim vai. Mas é difícil a pessoa vir aqui gravar um conteúdo te explicando os bastidores. Estratégia de venda, como é viável ou não, tá? Então aqui eu tô na ideia de compartilhar minha experiência, não como um curso que você vai seguir a risca e vai ter resultado, não. Cada um no seu processo, tá? Porém, o que eu faço, que eu tô compartilhando aqui, é o que deu certo pra mim até hoje. Até porque a gente não faz em 4 anos aquilo que não tá dando certo, não tem lógica, né? E ó, eu devo ter 2 jogos de cozinha só. Esse daqui é o modelo melancia. Essa passadeira deve ter 1,30 m, 1,40 m, 1,35 m, eu acho. Também é um pedido de lá. Esse daqui tem como colocar como pré-encomenda também, se você não quer deixar tudo à pronta entrega. O algoritmo, realmente, ele vai gostar mais que você coloque lá, como se você já tivesse a peça. Até porque é uma plataforma que ela tá querendo ganhar mais o mercado. Ela tá se colocando, se posicionando como, tipo assim, vou dar um exemplo. O cliente comprou o produto, ele já pode receber até no mesmo dia. Então, o algoritmo já está sendo estruturado dessa forma. Então, quanto mais produto você colocar na tua loja, ou mais peças, né, de crochê você colocar lá na Shopee, como você já tem, melhor é para visibilidade e engajamento da tua loja, tá? Gente, eu adoro falar, então, ó, aí tem a passadeira, é um jogo, né, de cozinha, com são 3 peças, sendo a passadeira e 2 tapetes, tá? Podem observar que aqui, esse modelo, por exemplo, é a mesma jogada. 3 cores no máximo, tem a cor primária, né, a cor que vai predominar, que é o vermelho. Aqui eu usei o cru e o verde bandeira. Pensa sempre em cores que vai ser fácil de você achar também.
Você tem que pensar até no seu estoque. Eu vou soltando, a minha ideia aqui no YouTube é ir soltando no decorrer do tempo vídeos com o tema. Porque não é só montar a loja, você tem que ter as estratégias. Então é o que eu tô falando, desde a montagem, a divulgação, quais peças colocar lá, como eu já disse, né? Ó, esse modelo mesmo. Então é bem legal. Pode ver que ele é um modelo simples. Eu lembro desse modelo com a Paty Kelly. E aí eu vou voltar para esse pedido aqui, para o vídeo não ficar longo. No momento, como eu falei, o carro-chefe da minha loja é esse trilho. Eu vendi muito com ele, gente. Quando eu criei a loja há 4 anos atrás, que é essa, eu defino as duas, uma no CNPJ, outra no CPF. O que muda entre elas? A entrega realmente é maior, pelo que eu observei, né? A no CNPJ, até porque quando a empresa passa assim uma certa credibilidade ao mesmo tempo, e em relação ao frete. Para mim, desconta R$7 de um frete e na outra 21. E, claro, o frete é para o cliente. Eu estou dizendo, independente do cliente comprar peça, vai sair esse valor, porque é da minha cidade até a cidade do cliente, né? Lá da plataforma. Então, lá dentro da plataforma, uma ideia aí para vocês. Eu posso criar só aqui 3 anúncios. Um anúncio para passadeira, um anúncio, 3 ou 4, ó. Um anúncio para passadeira, um anúncio para um tapete só, que se eu quiser vender ele é como unitário. Eu posso criar outro anúncio divulgando os meus 2 tapetes, tá? E eu posso também colocar, vamos dizer assim, essa passadeira aqui eu faço ela no número 6. Tem gente que usa na mesa tranquilamente. Eu posso fazer kits lá dentro também. Então vamos imaginar que um tapete desse fosse um trilho de mesa. Igual a ideia que a Fernanda colocou ali. E eu também fiz, olha que lindo. Eu não, né? Essa daqui foi minha mãe, ela me ajuda muitas vezes na hora de crochetar algumas peças. Que a câmera vai estar um pouquinho estourada, mas você pode também intercalando. Então vamos dizer que eu poderia colocar esse com esse trilho aqui. Não, assim, bom é a combinação de cores, né? Bater. Mas aqui a ideia é só para dar uma ideia para vocês. Ó, um trilho com um centrinho. Aqui a pessoa pode usar uma peça, se fosse igual, tá? Tô falando das cores. Aqui eu tô querendo focar o modelo, né? A cor você pode fazer do que for, a cor que você querer. Mas pensando quem seria esse cliente? Pode ser aquela dona de casa, aquela mulher que trabalha fora, que de repente ela tem ali o final de semana. Vamos pensar que ela paga um aluguel, de repente ela vai cuidar da casa dela nos detalhes. Então, é onde entra o crochê, né? O crochê consegue modificar o ambiente sem você precisar fazer uma pintura, né? Você jogando uma pecinha ali de crochê faz toda a diferença. Então, ela pode usar, de repente, isso daqui para quem tem aqueles fogão com tampa. Vamos pensar, final de semana, ela fez aquela faxina, ela vai abaixar a tampa do fogão dela e vai usar esse centrinho aqui. E esse na mesa, né? Uma mesa geralmente pequena. Ela pode usar, de repente, esse no armário que tem aquela bancadinha. Então, assim, geralmente, quando eu penso em uma peça lá para a plataforma, com base, como a gente estava falando, quem é o público lá da Shopee? São pessoas que trabalham, que estão ali tentando pegar alguma coisa ali pegar não, né, gente? Comprar, adquirir alguma coisa na plataforma, pensando em decorar a casa dela. E é onde entra o nosso trabalho. Então, assim, é viável ter peças lá dentro? Na minha opinião, tá? Vale a pena se você souber o que você tá fazendo. Agora, se você só abrir lá e colocar um monte de peça, porque tem que ser preço baixo. Claro que aqui eu tô falando de peças, um trilho desse, para muitos é muito pouco. Eu vendo a 39, mas essa peça pode ser vendida até 45. Muitas vezes eu fiz teste, até 50, raramente as pessoas vão pagar. Pode ter um ou outro que vai dar, porém eu tô falando aqui de fluxo de vendas. Na minha opinião, lá dentro da plataforma, só faz sentido se você tiver fluxo de venda. Venda uma próxima à outra. Por quê? Foi assim, eu sou a prova viva disso. Com esses trilhos, lembra que eu falei que eu vendi de um anúncio, já tem mais de 100 vendas. Então, com desconto da plataforma hoje, se você oferece lá na tua loja o cupom de frete grátis, que você tem que estar dentro do programa de frete grátis, 20%, mais R$4, que é pela manutenção lá tudo da plataforma, tá? E se você vender a peça,
Esses R$4 também entra aí. Se você vender 2 vezes a mesma peça, vai ser descontado 20% e 4 de uma peça e 4 de outra. Se você colocar a peça lá como kit, aí não. Ele entende que é um conjunto, é uma peça só, né? Vamos falar assim. Então, o ganho lá, sim, é pouco. Porém, pela constância, vale a pena. É um valor que eu deixo juntar e eu sempre foco. Por exemplo, eu comecei meu estoque com R$400. Eu comecei com barbantes, comprando lá mesmo na plataforma, que era o Criativa e o Lima. E atualmente eu estou com Bacana, tá? É um barbante maravilhoso, Bacana, ele tá ali no top de linha, sabe aqueles barbantes de qualidade? Espessura, na cor também. A própria embalagem dele, gente, eu utilizo, é que não vou estar aqui. A própria embalagem eu reutilizo, eu aproveito tudo dele. É tão firminha a embalagem que eu já uso até para colocar nos meus cones que já estão abertos. Então, assim, hoje eu optei por trabalhar com essa marca, tá? Que é o Bacana. Mas eu comecei meu estoque com o que dava. Hoje eu acho os outros barbantes a espessura um pouco fina. Tanto que eu tive até devolução. São coisas que pode acontecer, sim, para quem tá trabalhando. Pessoal, então, assim, pra mim, como eu já disse, aí acabou cortando o vídeo, eu perdi onde eu estava. Mas para encerrar, eu acho que pra mim assim é viável, conquistei muitas coisas aqui mesmo dentro do ateliê com os ganhos lá da plataforma, tá? Então a ideia desse vídeo é trazer aí ideias, né? Nossa, eu disse muitas ideias, né? Vamos repetir de novo. O intuito desse vídeo é apresentar peças para vocês que de repente te ajude aí na tomada de decisão ou tirar a sua dúvida com esse questionamento, que peça é viável colocar lá dentro da plataforma ou não, lá dentro da plataforma ou não, tá? Hoje eu tenho algumas peças aqui também à pronta entrega, não fico só esperando as vendas lá, né, da plataforma também, da Shopee, não. Hoje eu faço live no aplicativo Pretinho, Tico e Teco, apresentando, então a gente brinca, né, umas lives bem dinâmicas, e ao mesmo tempo as minhas peças estão sendo expostas ali também. Já fiz venda também dessa maneira, ali por live. Faço divulgação também nas redes sociais, status do WhatsApp, tudo é válido. Eu não fico refém só da plataforma. Então, eu defino ela, para fechar o assunto aqui, como um dos canais de vendas, tá? É como se eu tivesse, cada anúncio que eu crio lá dentro, um vendedor que está 24 horas divulgando a minha peça. Então, eu acho muito viável, super cômodo, né? Não tem coisa melhor do que você estar em casa, sem precisar sair. De repente, quando agora a gente está na época do frio, não precisar sair de casa de alguma forma para estar divulgando as peças, não ter que ficar ali com o cliente, convencendo, tirando dúvida. Porém, eu faço também dessa maneira, mas eu digo assim, se eu tiver coisas divulgando a minha peça por todos os lados, com certeza no final do mês dá uma renda legal aí, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa seu comentário aqui se você tem alguma dúvida sobre a plataforma, se na sua opinião, de repente, não acha que é viável colocar crochê lá dentro. A gente tem umas polêmicas aí, mas eu venho aqui para apresentar para vocês que, dependendo da sua visão aí, é possível sim ter ganhos lá dentro, mas como eu já disse, você tem que ter estratégia, né? Não é feito de qualquer jeito. E se você gostou, se inscreva aí no canal. Embaixo aqui na descrição vou deixar as minhas redes sociais. Fique à vontade, também o link lá da loja, se você quer dar uma olhada, se inspirar em alguma peça, fique à vontade. Lembrando que para esse trilho eu tenho vídeo aula dele aqui no canal, bem detalhadinho. É um vídeo que eu quis atender tanto as pessoas que estão iniciando no crochê, quanto as que já têm experiência. Então, se você achar o vídeo um pouquinho mais lento, só colocar lá para acelerar um pouquinho e vai te atender aí perfeitamente, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.